Olá, pessoal. E aí, como estão nessa terça-feira? Tudo certo? Então, hoje eu pensei de conversar com vocês sobre uma coisa bem pessoal aí, né? O dia em que eu me tornei gordo, por assim dizer. Então, é interessante porque eu me lembro bem desse momento em que eu tava meio que ah, oblivious, como se diria em inglês, né? Eu tava meio eh, sem, sem noção disso lá na escola. Eu tinha uns 8 ou 9 anos, e eu tava lá na escola e brincava e nunca tinha parado para pensar sobre essas questões, né? E o pessoal começou a me chamar de rolha de poço, essas coisas assim, né? De bullying. E é interessante porque eu neguei, né? Naquela hora eu neguei para eles, imediatamente eu tava negando. Eu dizia, ó, né? Fiquei bravo, aquela coisa de criança. E só que aquilo, né, obviamente, se processou e eu comecei a me questionar se eu era gordo. Até então eu não sabia que eu era gordo. É interessante isso, porque eu seguramente já estava acima do peso antes desse evento. Então eu só não identificava esse traço até acontecer essa situação. E claro, depois disso eu comecei a prestar atenção. Aí aconteceu um processo que se diz na psicologia, tem um jargão, né, que é chamado awareness, né? Tu fica tu conscientiza, ou seja, aquilo estava em algum lugar do meu sistema lá, da minha mente, e a partir daquele momento ele passou para consciência. Então eu conscientizei, ele estava no meu radar, por assim dizer. E depois disso, todas as manifestações que se remetiam a estar acima do peso, eu aí fui captando, fui absorvendo. Então é interessante isso, né? Porque eu fico pensando, quanto disso acontece com a gente, né? O quanto a gente vive uma vida de repente tranquila sem identificar um traço nosso, um problema nosso, e é que a partir daquele momento em que há eventos externos ou pessoas, geralmente pessoas que a gente confia muitas vezes, nos alertam ou nos sinalizam para alguma característica que a partir daquele momento começa a fazer parte da nossa composição de ser. Por um lado, isso é relevante e interessante, porque instiga a gente a ir em busca de melhorar um traço que não seria tão bom para nós, mas em muitas situações esse processo só causa mal, né? Porque até então eu estava muito feliz comigo mesmo, né? Eu não estava muito preocupado com nada disso. E a partir daquele momento isso virou uma constante e dali em diante até hoje, né? Então, enfim, não quero dizer que foram as crianças, né, que estabeleceram isso, obviamente tem todo um contexto por detrás que sustenta toda essa história, mas aquilo foi o indicador, né, foi a gota d'água, como se diria, de repente, ou o elemento que faltava, né, para fechar todo esse processo. Então é algo bem pertinente, bem relevante. E aí eu fiquei cá pensando com as minhas questões. Eu acho que eu nunca conversei sobre isso com vocês aqui, né, nos vídeos, e eu acredito que com ninguém, na verdade. Isso eu meio que carrego desde sempre sem conversar muito com ninguém, né? Talvez com a minha manhã, né? A minha manhã, acho que eu falei um pouco na época, né? E depois a gente foi assim. E coitada, eu botei ela numa posição meio complicada, porque daí eu perguntei pra ela se eu era gordo. E ela não queria, né? Porque ela também tem dificuldades com o peso e tudo mais, e ela não queria botar esse peso em mim, mas ela também tem uma política bem forte que eu carrego comigo de não mentir. Então, eu lembro dela dando todo um rodeio para falar, mas no fim ela não poderia negar aquela realidade, por assim dizer, né? E com isso eu quero dizer o quê? Quero dizer que é importante o bullying é bom para as pessoas? Não, de forma alguma, né? E esse processo, como eu disse para vocês, ele é meio agridoce, porque ele trouxe à luz algo que de repente seria pertinente eu trabalhar em mim, mas não necessariamente, né? Porque na época não se falava em gordofobia nem nada nesse sentido, e se associava, no meu tempo de guri, né, se associava muito ainda à saúde, à estética, então a pessoa magra, ela seria saudável, então tinha mais esse argumento, né, mas hoje a gente sabe um pouco diferente, né, que não necessariamente tu vai se pautar sobre isso, e em geral as pessoas não falam do teu peso por preocupação com a tua saúde, vamos ser bem franco, né, as pessoas falam do teu peso por questão estética, né.
Então, nesse sentido, eu acredito que a gente precisa cuidar muito. É importante a gente notar essas coisas, né? E essa é a minha intenção aqui no vídeo, é ilustrar para vocês como um evento ele faz com que a gente, a partir daquele momento, comece a identificar um traço que até então a gente não identificava, né? E isso pode acontecer, no meu caso foi com a questão de peso, mas pode acontecer com alguma questão de traço físico. Ah, nariz, teu nariz é assim, né? Tu nunca se preocupou com o teu nariz até alguém vir e falar, e a partir daquele momento tu começa a observar o teu nariz, ele passa a existir, né? Ou aquele traço que tu não gosta passa a existir, né? É curioso porque esse processo dificilmente acontece pro outro lado, né? Isso é bem curioso mesmo, porque uma pessoa vir e te dizer assim, poxa, como tu tem olhos bonitos, e até então tu não se dava quando teus olhos são bonitos, tu não fica assim, mas os meus olhos são maravilhosos porque a pessoa falou, né? Em geral, a gente acaba dando esse peso pro negativo, daí é uma conversa para um outro momento, talvez, do porquê que isso acontece, né? Mas talvez vocês aí, né, e contem aí nos comentários, talvez vocês também tenham tido alguma situação que vocês conseguem pontuar que a partir daquele momento vocês começaram a conscientizar sobre algum traço ou alguma situação, né? Como tu fala demais, né? De repente veio uma pessoa e falou pra ti, tu nunca tinha se dado conta que tu fala demais, e não é falar demais, né? É aí que tá, muitas vezes a posição que a pessoa adota, a gente compra pra gente, mas às vezes ela falou de um jeito, ela falou sobre uma característica, de uma maneira, e a gente compra aquilo como sendo uma verdade, né? E não necessariamente. Eu acho difícil existir alguém que fale demais. Eu, né, tendo background em psicologia aí, né, eu acredito que a gente nunca fala demais. A gente precisa sempre falar bastante, né, pra gente se expressar e pra gente trocar, enfim. Então, falar demais não tem como acontecer. Tu fala, tu deve falar, né? Mas uma pessoa vem e fala demais, às vezes tu começa a se questionar. Ai, meu Deus, então eu vou cuidar para não falar tanto, e tu começa a se retrair, né? Então, esse também é outro poder das pessoas trazerem algo à luz da tua consciência, né? Então, conscientizar, não é que conscientizar seja ruim, mas muitas vezes a gente não está bem conscientizando a realidade. A gente está conscientizando uma caricatura da realidade, um traço, um recorte, e a partir desse recorte a gente abraça esse recorte para a gente não encara a realidade na real, a gente encara essa caricatura e bota na frente da realidade. Isso nos acompanha pro resto da vida, né? Então é bem importante a gente tomar cuidado sobre isso, eu penso eu, né? E é isso então, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês aí essa questão, né? Não sei por que que isso me veio hoje, mas me veio e eu quis compartilhar aqui com vocês. Contem aí nos comentários, gostaria realmente de saber aí se já aconteceu isso com vocês, se vocês perceberam que aconteceu isso, ou foi algo ao longo do tempo, né, que foi devagarzinho consolidando. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.